Que a graça e a paz do nosso Senhor, que é Jesus Cristo e que está vivo, venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse tempo que se chama hoje mais um dia que o Pai nos concedeu na eternidade, para que pudéssemos viver aqui no Cronos. Mais um dia com vida, mais um dia com alegria, mais um dia com o Espírito Santo. Sem Jesus nada podemos fazer. Hoje nós temos o Consolador para nos ensinar as Escrituras, graças a Deus pelo Espírito Santo que habita em nós. Amém? Seja bem-vinda, Cacá, querida, Deus te abençoe. Dani também, que já entrou, Deus abençoe vocês, viu? Que prazer pra mim estar aqui com pessoas que eu acho que eu nunca vi pessoalmente, já vi, Cacá e Dani, mas que nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Podemos fazer aqui uma igreja, né? Um culto. A Bíblia diz assim, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Ou seja, Jesus está aqui conosco, no nosso meio, amém? Marquinhos, seja bem-vindo, meu irmão, que Deus abençoe você grandiosamente, opere o sobrenatural na sua vida. A Chiquinha também, minha querida, acabou de entrar, seja bem-vinda. Sossô, minha aluna do coração, ontem chamando outras pessoas para a live, eu amei. A Sossô falou, você tem que ver essa live, você tem que ver, uai. Eu amei, é isso, a gente tem que ser assim, firme, nós temos que falar com a autoridade que o Espírito Santo nos deu, para convocar um exército para se levantar nesse tempo, pessoas bíblicas, pessoas que não são enganadas por falsos profetas, pessoas que vão pegar a palavra de Deus e falar assim, deixa eu ver se bate. Falou o quê? Bate. Não bate. Então a gente tem que ser esses bereanos, os mais nobres, que ouviam Paulo pregar e confirmavam nas escrituras que estava certo. Não é porque tem nome de profeta que a gente vai escutar que é profeta, não. Nós vamos testificar na palavra, amém? Temos que compartilhar. A Zurita, Mateus Leme, ai, Cacá tá longe então. Tá longe, tá perto, né, Cacá? Deus abençoe, viu? Então vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo conduza todas as coisas. Eu sempre digo, né, sozinho nós não podemos fazer nada. Nós somos pessoas pequenas, limitadas, frágeis, mas nós temos o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito de Deus que habita dentro de nós e que é espetacular. Dona Piedade, saudade da senhora, que bom ter a senhora aqui conosco hoje. Deus abençoe, viu? Vamos orar então? Senhor Jesus, tudo é por ti, tudo é para ti e tu é a glória. O Senhor é dono e merecedor da honra, da glória, da força, do poder, da ação de graça. Tudo é teu, Jesus. Essa live é tua e pertence a ti. Essa live, Senhor, é do teu coração e eu me coloco como um instrumento que vai obedecer as direções que o teu Espírito nos dá. Senhor, nós sem ti não podemos fazer nada, tu és a videira, nós somos o ramo, queremos produzir frutos, somos podados por ti para a produção de ainda mais frutos. E eu te peço, Senhor, nessa tarde, que o Senhor venha usar desse recurso que o Senhor nos deu, da internet, do Instagram, do celular, da live, da capacidade de ouvir, da mente para compreender, dos olhos para ver, da liberdade das Escrituras. Usa de tudo isso para que o teu povo cresça em conhecimento de Deus e se aprofunde em intimidade com o teu Espírito e com a tua palavra. É o que eu lhe peço, Senhor. Eu te agradeço por essa oportunidade rica e engrandecedora. E que tudo seja para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Seja bem-vinda, Ivonete, querida. Paz do Senhor Jesus, amada. Deus abençoe. Vamos lá, então? Hoje nós vamos meditar em 4 capítulos da Bíblia, no 13, 14, 15 e 16 do livro de Jeremias. O maior livro em quantidade de palavras, né? Da Bíblia, e um livro muito, muito profético, um livro de muito aprendizado. O livro de Jeremias me faz refletir demais sobre a vida do profeta. O próprio Jeremias, ele é tido muitas das vezes pelos teólogos como um sacerdote que representa o sacerdócio de Jesus Cristo. É um sacerdote que foi perseguido pelo seu próprio povo, é um sacerdote que foi humilhado, um sacerdote que foi ali maltratado pelos seus, um sacerdote que pregou a palavra verdadeira e que por causa disso foi humilhado. Esse sacerdócio, que é o sacerdócio de Jeremias, ele nos leva a ver, né, o sacerdócio também de Jesus. Elis, boa tarde, querida. Hoje você não vai conseguir ficar, mas que Deus abençoe, viu?
Que Jesus te abençoe grandemente. Então o sacerdote Jeremias, ele abriu mão, na verdade, do sacerdócio, né, e das funções de sacerdote, com toda a roupa sacerdotal, com todas as regalias, de estar no templo, de estar no meio dos eruditos, para ser um profeta. E um profeta que falava que o povo não queria ouvir, que era a verdade, né, porque o povo estava em pecado. Quem está fazendo coisa errada, a gente não quer ouvir que está errado, né? A pessoa que está na escuridão, ela gosta da escuridão. Por quê? Porque a luz vai trazer incômodo, a luz vai revelar aonde precisa ser limpo. Sabe quando a casa está assim, com as cortinas fechadas e aparentemente está tudo bem, mas daí quando você acorda e abre as cortinas, fica nítido que tem que tirar a poeira do painel, que o chão precisa de um pano, as coisas começam a ficar mais claras na luz. Então a palavra, ela é a verdade. A Bíblia diz em Salmo 119 que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então quando a gente vem com a palavra, revelando o que precisa ser limpo, isso pode ser muito mal recebido por parte daqueles que têm o coração endurecido e que não querem mudança. Então o Jeremias vai sofrer muito, mas vamos meditar então no capítulo 13. Uma coisa que eu acho muito interessante, que Deus, a maneira como Deus trabalha na vida assim dos profetas, eu creio que ele faz até os dias de hoje, porque Deus é muito didático. Ele é um lindo professor, o Espírito Santo é um lindo professor. E muitas das vezes ele vai trazer, você vê que quando Jesus veio, ele usava de parábolas, de coisas visuais. Olha, olhem para as aves do céu. Analise os lírios do campo. Olhem, então o Espírito Santo, assim como Deus Pai usava aqui os profetas por meio do Espírito, e o próprio Filho veio com toda essa didática de ilustrar coisas espirituais com coisas físicas que nós entendemos. Então, na época, a agricultura era algo muito presente. Então, vai falar muito sobre vinha, sobre oliveira, vamos falar aqui de uma coisa que as pessoas entendem. Paulo vai falar sobre armadura, e as pessoas viam os soldados romanos com armadura, então era uma coisa que era visual. Deus usa de muitas coisas visuais para nos ensinar princípios espirituais. Ele vai então chamar Jeremias no capítulo 13, vai falar: Jeremias, eu quero que você compre um cinto de linho e você vai vestir esse cinto, mas não vai lavar ele. E aí Jeremias, a Bíblia diz no versículo 2, comprei o cinto de linho. Depois eu quero falar um pouquinho sobre essa obediência. Cega, mas cheia de fé, né? Cega no sentido de que eu não entendo o que Deus está me pedindo, mas eu sei que é Ele que está me pedindo, por isso eu vou obedecer. Então ele compra de fato o cinto e ele veste esse cinto. Mas aí Deus dá outra mensagem para ele. Ele vai falar: Jeremias, agora você vai pegar o cinto que você está vestindo, você vai lá no rio Eufrates e você vai esconder esse cinto lá no rio, num buraco entre as pedras. Tem uma outra tradução que até fala numa fenda da rocha, que me leva a pensar em Jesus, mas eu não vou entrar nisso agora não. Então Jeremias faz o que Deus mandou detalhadamente. Ele pega aquele cinto, veste. Oi pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Tá dando para ouvir? Tá dando para entender? Está travando. Eu te repreendo em nome de Jesus. Todo mal, todo impedimento contra essa live. Eu troquei de internet, me falem se vai melhorar agora. Agora sim? Em nome de Jesus, nós vamos falar o que tem para falar hoje. Não estou conseguindo ver nem ouvir. Agora sim? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Travando ainda? Senhor, completa essa obra em nome de Jesus. Como algumas falaram que agora está melhor, eu vou crer que melhorou mesmo. E vou continuar, tá bom? Vocês me contam. Então vamos voltar. Eu vou fazer uma resumida aqui de novo. Deus mandou Jeremias comprar um cinto e falou para Jeremias: você vai comprar esse cinto, você não vai lavar esse cinto e você vai fazer o seguinte: você vai usar esse cinto durante um período. Jeremias usou aquele cinto e depois de um tempo Deus falou para ele: você vai pegar esse cinto que você usou e você vai escondê-lo ali no rio Eufrates, entre a fenda da rocha ou entre um buraco entre as pedras, como está aqui nessa versão da NVT.
E a Bíblia diz que depois de muito tempo, Jeremias fez exatamente, né, tudo que Deus mandou que ele fizesse, exatamente como Deus mandou, demonstrando a obediência do profeta, mesmo sem entender a princípio o porquê de todo esse simbolismo, né, de toda essa mensagem profética, dessa mensagem visual. Jeremias obedece. Então ele vai lá no rio, ele esconde o cinto no rio. E a Bíblia diz que depois de muito tempo ele volta. Ele volta por uma mensagem do Senhor e vai falar assim, olha, volta lá no rio e pega aquele cinto. Quando ele pega aquele cinto, onde ele escondeu ali, né, ele pega aquele cinto, ele vê que aquele cinto está numa situação assim de destruição, aquele cinto estava apodrecido. E Deus vai dar então uma mensagem para o profeta. Ele vai dizer assim, ó, este povo é perverso e não quer me ouvir, seguem os desejos teimosos do seu coração e adoram outros deuses. Por isso se tornarão semelhantes a esse cinto, não servirão para nada. Aí Deus dá uma chave muito importante para a gente entender essa mensagem profética. Ele vai dizer assim, ó, assim como o cinto se apega à cintura do homem, eu criei Judá e Israel para se apegarem a mim. Isso é tão lindo. Deus está mostrando o propósito para o qual ele separou essa nação. Desde Abraão, quando ele tornou aquela nação seu povo particular, Deus está mostrando o propósito, que era que esse povo fosse um povo apegado, que fosse um povo apegado a ele. Só que, gente, aqui a gente vai ver a identidade, o propósito. Deus criou o povo para estar apegado a ele, mas o povo decidiu ficar longe. O que acontece com o cinto que foi feito para estar ali, apegado ao seu Criador, aquele que o criou, aquele que o formou? O que acontece com esse cinto quando ele fica longe? Ele apodrece, ele perde o seu valor. O nosso valor está em quem nós somos em Deus. Muitas das vezes, quando nós estamos distantes de Deus, nós perdemos a nossa identidade. Muitas das vezes não. Quando nós estamos distantes de Deus, nós perdemos a nossa identidade. Nós achamos que podemos conquistar alguma coisa, mas é que Deus te criou para estar junto com Ele. Deus te criou para estar apegado nele, como um cinto foi criado para estar na cintura do homem, é bem apegado. A cintura, aquele que o criou para esse propósito, se nós não estivermos apegados ao Senhor, nossa vida perde o valor, porque Ele nos criou para Ele. Amém? Então nós precisamos entender que Deus está demonstrando aqui o propósito da nação de Israel. E dizendo que a nação de Israel perdeu esse propósito. Ai, gente, agora melhorou, glória a Deus, eu tô falando aqui. E a Tamara que entrou aqui, Tamara, Deus abençoe, querida, quanto tempo, saudade de você, viu? Então, gente, nós vamos entender que Deus está definindo o propósito da nação de Israel e dizendo, se você estiver longe de mim, Israel, você perde o sentido da sua vida, da sua existência, porque eu te criei para mim, para estar juntinho de mim. Isso é muito lindo. A Bíblia diz então que Deus vai enviar o juízo por causa disso, né? Ele vai trazer ali taças cheias de vinho, mas não no sentido de alegria, mas de embriaguez. As pessoas ficariam confusas. Vocês já perceberam como que existe um espírito de confusão na mente daqueles que não têm o Espírito Santo? As pessoas estão tão confusas, correndo de um lado para o outro, infelizes, sem propósito, sem alegria de cumprimento de propósito. As pessoas estão deprimidas. Elas não sabem o que fazer, não sabem o que pensar, elas precisam muitas das vezes de remédios, muitos acabam indo para as drogas, como eu falei até no grupo da congregação. Pessoas estão se apegando àquilo que pode dar qualquer sentido à vida delas. Mas entendam uma coisa, se nós formos criados para estar na presença de Deus, estar longe dessa presença vai de fato tirar todo o sentido da nossa vida. Nós só vamos nos sentir verdadeiramente plenos quando estivermos no centro da vontade daquele que nos criou. Amém? Então, versículo 14, Deus vai dizer assim, ó, eu os despedaçarei. Está falando dos sacerdotes, dos profetas e de todos os habitantes de Jerusalém. Eu os despedaçarei, colocando uns contra os outros e até mesmo pais contra os filhos. Diz o Senhor, não deixarei que a minha piedade, nem a minha misericórdia, nem a minha compaixão me impeçam
de destruí-los. Deus está dando aqui o juízo que vai vir por um povo que acabou se rebelando, se afastando dele e se entregando a práticas de idolatria. A tia Má tá aqui conosco. Oi, tia Má, que bom que deu para a senhora entrar hoje. Deus abençoe, viu? Muito bom ter a senhora aqui conosco. E aí nós vamos continuar, Deus vai continuar dando uma mensagem ali de advertência e agora ele vai falar sobre o orgulho, uma advertência a respeito do orgulho de Jerusalém. Ele vai falar assim, ó, prestem atenção, não sejam arrogantes, pois o Senhor falou, deem glória ao Senhor, seu Deus, antes que as trevas venham sobre vocês. O que ele está falando? Não tome a glória para si, dê a glória ao Senhor. É uma advertência contra o orgulho, contra a arrogância. Isso que nós temos que lutar sempre, gente, porque dentro de nós existe uma natureza ainda carnal que muitas das vezes quer não ter que depender de nada. A gente quer ter tudo na mão. A gente quer ter dinheiro no banco para não ter que precisar de pedir nunca nada para ninguém. A gente quer se sentir seguro para nunca precisar de ajuda. Eu falo a gente na nossa carne. Mas Deus está dizendo, não sejam arrogantes. Não acreditem que vocês vão conseguir viver qualquer coisa com seus próprios pés. Eu criei vocês para dependerem de mim. E é por isso que nós vamos sempre andar pela fé. Marília, seja bem-vinda. Deus abençoe. Nós precisamos andar por fé e não por vista. Muitas das vezes Deus vai nos colocar em situações onde nós vamos precisar depender de fé. Graças a Deus por isso, por mais que minha carne fale, não, Senhor, por favor, que eu nunca precise orar por cura, que eu nunca precise orar por provisão, que eu sempre tenha na geladeira, na despensa, tudo que eu preciso, mas às vezes, gente, nós vamos passar por momentos onde Deus vai nos permitir, pela misericórdia dele, passar por situações onde a gente vai depender apenas da fé. Nós vamos ter só a fé e nós vamos depender de Deus. Tudo isso para a gente entender que Ele nos criou, Ele é o nosso Pai e Ele é o nosso provedor. Nós não podemos nunca achar que nós conseguimos as coisas por nosso mérito, por nós mesmos, deixar o orgulho subir no nosso coração como o diabo, que foi o primeiro pecado cumprido ali, né, realizado ali no céu, que aconteceu por causa disso veio então como decorrência a queda, né, a consequência a queda. Não podemos deixar o orgulho subir no nosso coração. Nem arrogância. Tudo que nós fazemos é por Deus e é para Deus. Nós não conseguimos nada se o Espírito Santo não me capacitar para estar aqui, gente. Não sai nada. A Lorena não consegue sozinha. Eu não consigo entender a palavra sem o Espírito Santo. Eu não consigo nem ler sem a ajuda do Espírito Santo. Então, se eu deixo que o meu coração ensoberbeça, isso vai gerar também castigo e juízo. E por quê? Porque o orgulho é um pecado e todo pecado gera morte, né? Tudo que a gente faz na vida, gente, é uma plantação, né? Tem até aquela frase que fala assim, olha, a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. A gente sempre vai plantar ou para a carne ou para o espírito. E a gente tem que escolher o que a gente planta. Tudo que a gente faz é uma plantação. A gente tem que ser essas pessoas inteligentes que pensam naquilo que plantam. A gente pensa no que fala, a gente pensa em como trata as pessoas, a gente pensa em como teme a Deus, a gente pensa naquilo que está passando, a gente sonda o nosso coração, a gente pensa nas nossas motivações. Deus está levantando pessoas que pensam, pessoas que plantam, que fazem plantios intencionais para a glória de Deus. Quando eu planto para a glória de Deus, eu colho também a justiça, a retidão, a alegria, a paz. Quando eu planto pecado, eu colho morte, destruição, porque o pecado me afasta de Deus. E longe de Deus, gente, não tem nada que preste. É só tristeza, dor, angústia, morte, né? Então nós temos que ser intencionais. Nunca deixar o orgulho e a arrogância subir ao nosso coração. Aí Deus vai falar assim, olha, em algumas, eu não cheguei numa conclusão se é Deus que fala ao Jeremias, porque às vezes essa mensagem ela fica ali, uma passa pela outra, mas no versículo 17, em alguns lugares eu vi que é o próprio Deus falando, olha, se ainda assim não quiserem ouvir, chorarei sozinho por causa do seu orgulho. Em outros lugares eu vi que era Jeremias, a frase já se voltava para Jeremias. Em alguns lugares é uma continuação da fala de Deus. Então eu vou falar como se é uma continuação da fala de Deus. Deus está dizendo assim, ó, eu vou chorar por causa do seu orgulho. Lágrimas amargas se derramarão dos meus olhos, pois o rebanho do Senhor será levado
para o exílio. Então é um lamento profundo de Deus ou de Jeremias, mas que mostra uma emoção. Alguém que não está apático, alguém que não está... Tem uma palavra que eu gosto muito, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Ela tem até ela numa música. Indiferente. Deus não está indiferente. Ah, se morrer, morreu. Ah, não. É só, pra mim, são como os gafanhotos, tem bilhões deles. Não, o Senhor, ele ama as almas. Ele ama as pessoas, ele deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que todos se arrependam. E o profeta Jeremias, se foi ele que falou isso aqui, eu consigo ver também esse lado emocional do profeta. Por mais perseguido que ele fosse por esse povo, ele não queria ver esse povo destruído. Ele tinha amor pelo povo. E ele chorava lágrimas. Lembrando que enquanto ele chorava, as pessoas se divertiam em festas, porque não tinha chegado o exílio ainda. As pessoas estavam curtindo, continuando nos seus pecados, deixando a justiça, deixando a retidão, não se importando com a causa do órfão e da viúva, com balanças desonestas, com falsidade nos lábios, com a mentira. Eles continuavam lá vivendo as suas vidas enganosas no pecado, enquanto Jeremias chora por ver a consequência de tudo aquilo. É interessante porque aqui vai falar do povo como rebanho do Senhor. E quando Deus se coloca como pastor, ele sempre está dando o quê? Esse entendimento de que ele é um Deus que cuida, que protege. O pastor é aquele que protege as ovelhas, aquele que alimenta as ovelhas, aquele que cuida para que nenhum predador venha as arrebatar. O pastor é aquele que está ali para amar aquelas ovelhas. Ele tem um relacionamento de amor, de compaixão por aqueles animais. Não é só um abate, vou engordar para depois abatê-las. Não, esse cuidado do pastor é de alguém que realmente ama os seus animais. E Deus se coloca assim, ontem, né, foi até lido no culto das mulheres, o Salmo 100, que fala assim: vocês são rebanho do meu pastoreio. A gente tem essa identidade. Não somos qualquer animal, qualquer ovelha. Nós somos ovelhas que pertencem ao rebanho de Deus. E isso deve nos encher de alegria, de contentamento. Deus é o meu pastor. E por causa disso eu não tenho falta de nada. Deixa eu andar, gente, que eu tô só no primeiro capítulo, já passou meia hora. O versículo 20 vai falar assim, ó: abra os olhos e veja os exércitos que vêm do norte. Onde está o seu rebanho, o lindo rebanho de que ele a encarregou de cuidar? Tá falando para Jerusalém. Jerusalém, cadê o rebanho que eu te dei? Cadê as pessoas? Essas pessoas estão sendo mortas. A Bíblia vai falar aqui nessa leitura do capítulo 14. Vão morrer por causa de guerra, de fome e de doença. Onde estão as ovelhas que era para você cuidar? Versículo 23 é um versículo muito lindo do capítulo 13, que vai falar assim, ó: por acaso o etíope pode mudar a cor da sua pele? Por acaso o leopardo, ele pode tirar as suas manchas? De igual modo, você é incapaz de fazer o bem, pois se acostumou a fazer o mal. O que Deus está falando aqui? Olha, vocês sabem como é um etíope? Um etíope é uma pessoa negra, de pele escura. E o leopardo é um animal cheio de pintas, de manchas. Então Deus está dizendo assim: por acaso uma pessoa negra é capaz de mudar a cor da sua pele? Ela pode mudar a natureza de como eu a criei? Vamos desconsiderar cirurgias plásticas como o Michael Jackson fez? Uma pessoa naturalmente pode mudar a cor da sua pele? Não pode. Ela não pode mudar a sua natureza. Um leopardo pode... quer saber, cansei dessas pintas. Ele pode abrir mão da sua natureza, das suas pintas, e falar: agora eu quero ser albino. Ele não pode. O que Deus está dizendo? Da mesma maneira como o etíope não pode mudar a sua natureza e o animal, o leopardo, não pode mudar a sua natureza ó Israel, é pecaminosa, e você não vai conseguir mudar essa natureza. Você não vai conseguir deixar de pecar. Olha que palavra forte. Você já se acostumou tanto a fazer o mal que você não consegue fazer o bem. E eu entendo essa mensagem aqui levando para o Novo Testamento, na mensagem que Deus nos dá, de que nós vamos ser em Cristo uma nova criatura. Só que nós não conseguimos mudar a nossa natureza. Por mais que eu fale assim: olha, a partir de amanhã eu vou ser mais paciente. A partir de amanhã eu não vou reclamar mais.
A partir de amanhã, se eu não tiver uma ação do Espírito Santo na minha vida, eu por mim mesma não consigo mudar. A minha natureza, a Bíblia diz que existe uma natureza dentro de nós que é chamado de o velho homem. Em algumas versões da Bíblia, Paulo vai falar o velho homem. Esse velho homem que se inclina para o pecado, que tem um coração teimoso, esse velho homem é uma natureza que todos nós temos. Mas quando Nicodemos vai conversar com Jesus, ele fala assim, olha, o senhor só pode ter vindo do céu para fazer as coisas que o senhor faz. E Jesus já entra com essa mensagem. Se quiser entrar no reino do céu, vai ter que nascer de novo. E Nicodemos fala, como assim, vou voltar para a barriga da minha mãe? E aí Jesus fala, não, você não está entendendo. Você é mestre em Israel, não entende essas coisas? Deixa eu te explicar. Quer entrar no reino do céu, vai ter que nascer de novo. Na água e no Espírito. Então, o que Deus está dizendo? O que Jesus está dizendo? Vocês têm uma natureza caída, mas se você quiser entrar no reino dos céus através de mim, eu vos darei uma nova natureza. Através do meu Espírito que habita em você, se você deixar, ele vai fazer um trabalho de transformação de dentro para fora. Ele vai fazer em você um trabalho onde você vai conseguir produzir o fruto do Espírito. Você vai ser cheio de amor, alegria, paz, benignidade, bondade, paz. Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Talvez eu tenha esquecido algum aqui, mas são essas 9 características. O que Deus está dizendo aqui, gente? O homem por si só não consegue mudar a sua natureza. Assim como o leopardo não muda. Assim como o etíope não muda. Mas vai chegar um tempo aonde vocês vão poder se tornar uma nova criatura. Isso está escrito em 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Agora, a Lorena, que era explosiva, é trabalhada pelo Espírito para ser uma mãe mansa e humilde. Estou no processo ainda, tá? A Lorena, que falava demais, que falava sem pensar, que todo mundo sabia que ela pensava, era cheia de caras e bocas. Agora, pelo Espírito Santo, pensa antes de falar, é mais mansa, é temperante, tem domínio próprio. A Lorena, que comia 2 vezes, e que era obesa, porque não conseguia se controlar na frente das refeições, hoje tem o Espírito Santo que diz para ela, isso aqui você não deve comer, não precisa repetir, não precisa comprar isso. Nós precisamos entender que existe uma natureza pecaminosa em nós, que nós não conseguimos mudar por força de vontade, mas que uma vez que nós recebemos o Espírito Santo e deixamos ele trabalhar em nós por meio da palavra, podemos receber uma nova natureza. Amém? Deu para entender? Então Deus vai falar na palavra dele, né, terminando o capítulo 13, que tudo vai acontecer por causa que o povo idolatrou, por causa que o povo confiou em falsos deuses, porque Deus viu a idolatria, o adultério, a lascívia. E aí o capítulo termina dizendo, que aflição à espera, Jerusalém, quando você se purificará? Deus está clamando aqui, Jerusalém, quando que você vai se transformar? Quando que vai haver paz? Quando que vai haver justiça e retidão? O capítulo 14 vai refletir a realidade espiritual do povo através da explicação de uma seca, uma grande seca que aconteceu ali nos tempos de Jeremias. Essa grande seca trouxe prejuízos terríveis e o capítulo vai falar sobre esses prejuízos, inclusive para a fauna, né? Vai falar sobre os animais e como eles estavam sofrendo por causa daquela seca. Todos padeceram. Lembrando que a chuva, ela é um sinal de bênção. Quando não chove, o que acontece? Não há bênção, não há prosperidade. Os campos e as colheitas ficam prejudicados, os animais ficam prejudicados, tudo é prejudicado quando não há chuva. E Deus está aqui falando, está mostrando, né, por que dessa seca. Inclusive Jeremias vai questionar Deus vai responder o porquê de tudo isso, mas a gente vai entender que aquela seca era também o resultado de aquilo que estava acontecendo com o povo espiritualmente. O povo estava como um deserto. Se a água representa o Espírito Santo, o conhecimento da glória de Deus, a seca representa o estar longe da água, longe da fonte. Estar seco espiritualmente é estar distante de Deus. Então Deus vai mostrar essa consequência, né, desse distanciamento do povo dele através dessa seca. Aqui está falando que Judá vai chorar, o comércio das portas da cidade vai parar, não tem nem comércio, não tem o que vender. Não tem produto para vender.
O povo se senta no chão, pois está de luto, de Jerusalém sobe um grande clamor. Por quê? Porque os nobres mandam os servos buscar água, mas os poços secaram. Estão confusos e desesperados, voltam como jarros vazios e cobrem a cabeça entristecidos. A terra está seca e rachada por falta de chuva. Então os lavradores estão mal, até a corça abandonou a cria porque não tem capim no campo. Olha só, um animal abriu mão da própria cria porque não tem como alimentar. O povo então começa a falar assim: nossa maldade nos alcançou. Ainda assim, ajuda-nos por causa do teu nome. O que o povo está falando? Olha, nossa maldade nos alcançou e por isso que nós estamos passando por isso, mas ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor. E aí vai chamar Deus de ó esperança de Israel, nosso Salvador em tempos de angústia. Porque és como estrangeiro entre nós? Porque és como viajante de passagem pela terra que fica numa só noite? Estão falando, por favor, lembra-te de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Mas aí Deus responde: assim diz o Senhor ao seu povo, vocês gostam de andar longe de mim e não controlam os seus pés. Por isso não me agradei mais de vocês. Vou lembrar da sua perversidade e castigar por causa dos seus pecados. Pela terceira vez Deus manda Jeremias não interceder pelo povo. Eu acho tão interessante isso, esse ano tem chamado muita atenção isso. Deus fala para Jeremias novamente: não ore mais pelo bem deste povo, porque quando eles jejuarem, eu não vou ouvir o clamor deles. Quando trouxerem seus sacrifícios, seus holocaustos, oferta cereal, não vou me agradar dos sacrifícios. Em vez disso, eu vou devorar o povo com guerra, com fome e com doença. Então eu disse: ó soberano Senhor, os profetas dizem ao povo paz, paz, quando não há paz. Tudo está bem, não vai ter guerra, não vai ter fome, com certeza o Senhor lhes dará paz. Então antes, deixa eu falar, novamente Deus está dizendo: se o povo não se posicionar, não vai adiantar fazer sacrifício. Não vai adiantar os sacrifícios do povo. É como as pessoas assim de outra religião que vivem uma vida o ano inteiro longe de Deus, mas quando tem um evento da tradição, eles vão na missa. Falei, né? Os católicos muitas das vezes são assim. Tem aqueles que procuram aprender da palavra, tem aqueles que querem um relacionamento com Deus, tem os piedosos, mas a grande maioria que não quer saber de Deus o ano inteiro, que não conhece nada da palavra, que nem vai à missa periodicamente. Mas aí quando tem a quaresma, tiram uma coisa ali na sexta-feira da paixão, não come carne. Deus está dizendo: vocês acham que esse sacrifício é válido? E agora eu vou falar dos crentes. Muitas das vezes nós não percebemos que fazemos isso. Passamos o mês inteiro longe de Deus e aí chega na Santa Ceia: opa, hoje é dia de lembrar, deixa eu pedir perdão aqui para amanhã continuar uma vida distante, porque eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para orar, não entendo nada da palavra, acho chato. Não, eu sei que o meu negócio não é certo, porque existe aqui algumas coisas erradas, eu só nego alguns impostos, eu falo mal dos meus irmãos, não respeito a autoridade do pastor, falo do pastor para os outros. Mas aí domingo à noite eu tô lá. Levanto as minhas mãos e falo: tudo que eu tenho é teu. Deus está dizendo: eu não vou ouvir suas petições, eu não vou receber seu sacrifício. Porque eu quero que vocês sejam retos e íntegros. Eu quero que na segunda de manhã vocês acordem e me busquem em primeiro lugar. Não só no domingo à noite. Eu quero que vocês abram mão de falar besteira. Eu quero que vocês abram mão de assistir o que não presta. Hoje eu vi uma notícia na televisão, vou ser muito sincera com vocês. Muito sincera, tá? Eu na televisão não, no Instagram. Eu abri o Instagram e estava escrito assim: a investigação continua. Pastor, aquele caso daquele escândalo do pastor com peruca e com roupa íntima. E aí, eu não entendi, a investigação continua. Na hora eu entendi assim que as pessoas estavam investigando o caso. Só que aí eu me lembrei que ele falou: não, tô fazendo isso porque eu estava fazendo uma investigação pessoal. E aí quando eu li de novo a legenda, gente, a investigação continua, o pastor de novo foi flagrado. Eu ri. Gente, quando eu ri, o Espírito Santo me constrangeu. Você está rindo de algo que é escândalo para o evangelho. Você está rindo de algo que eu não ri, filha. Na hora eu fiquei constrangida, eu falei: Senhor, me perdoa, porque o mundo está debochando da igreja por causa desse escândalo. A Bíblia diz: ai daqueles por quem o escândalo vem. Porque escândalos são necessários, escândalos vão vir. Mas ai daquele por quem o escândalo vier. Não é coisa pra gente rir, não é coisa pra gente compartilhar.
Não é coisa para sair falando, principalmente para pessoas incrédulas. A gente tem que ter sabedoria. O mundo vai pegar isso e vai jogar, ó, puff, vai explodir, porque o diabo ama tudo que envergonha o nome de Deus. Mas nós não podemos rir disso. Eu tô falando assim por quê? Porque a gente precisa entender que não é só ir no culto, é uma vida onde a gente procura não ofender o Espírito Santo, onde a gente procura agradá-lo, onde a gente vive uma vida em adoração, nas pequenas coisas, quando ninguém está vivendo. Eu ri e Deus me corrigiu e eu me arrependi e estou aqui expondo o meu pecado. Porque essa é a vida do crente. Não é só, gente, não é só ir na igreja, pelo amor de Deus. Vai muito além, é 24 horas por dia, procurando não pecar, procurando entender o que Deus quer falar, procurando viver arrependido dos erros. Amém? Santidade. E aí Jeremias vai falar com Deus, vai falar assim, Senhor, tá bom, mas deixa eu falar uma coisa pro Senhor. Versão Lorena Oficial. Tem um monte de profeta aí, ó, que tá falando que o Senhor não falou isso não. Tem um monte de profeta aí que tá falando que o Senhor falou que vai ter paz, e aí Deus vai falar pro Jeremias assim, Jeremias, esses profetas contam mentiras em meu nome. Eu não os enviei e não ordenei que falassem, não lhes dei mensagem alguma. Eles profetizam a respeito de visões e revelações que nunca viram e nem ouviram. Dizem tolices que inventaram com o seu próprio coração mentiroso. E aí Deus vai dar o juízo. O que eu vou fazer com esses profetas? Eu vou castigá-los. Eles falam que não vai ter guerra nem fome, mas eles vão morrer por guerra e por fome. Quanto ao povo para o qual profetizo, terão o corpo jogado nas ruas de Jerusalém. Portanto, diga-lhes o seguinte, fala para esses profetas, Jeremias, noite e dia meus olhos se enchem de lágrimas, não consigo parar de chorar, pois a minha filha virgem, agora a gente tem certeza que é o Senhor, né? Como Deus chora, tá vendo como ele se importa? Ele é um Deus de emoção, não é um Deus indiferente ao povo. Deus vai estar dizendo, fala para eles, eu choro. Meus olhos se enchem de lágrimas, porque a minha filha virgem, meu povo precioso, foi derrubada e está mortalmente ferida. Isso é muito, muito importante nós falarmos, gente, porque Jeremias era o profeta do Senhor e ele pregava a verdade, que viria fome, guerra, destruição e doença. Mas levantava-se outros profetas com uma mensagem diferente, falando, não, Deus vai encher a nossa terra de prosperidade. Todas as promessas que Deus falou vai se cumprir, que nós vamos morar nessa terra que mana leite e mel, que as nações virão até Jerusalém para adorar esse Deus. Então eles falavam de coisas diferentes das coisas que Jeremias falava. Qual que vocês acham que o povo gostava mais de ouvir? Obviamente que é o profeta que profetiza coisas boas. Continua no seu pecado, que tá tudo bem, que vai vir só alegria. É festa, gente, o que Deus tem pra nós é festa, é alegria. Não, esse negócio aí de que vai vir dias ruins, não tem nada disso. Só que Jeremias está ali sendo odiado por falar a verdade. O que a gente precisa entender com isso, gente? Eu falei já nessa semana sobre os falsos profetas, né? Sempre vai haver falsos profetas. Sempre vai existir. Aqueles que distorcem a palavra de Deus. Eles dizem que Deus está dizendo outra coisa. Aqueles que vão ensinar de maneira enganosa e vai ensinar mentira. Como que a gente vai saber qual que é o falso profeta? Como eu falei essa semana, pelo fruto. Mas acima de tudo, nós temos que orar para que Deus nos dê discernimento. E nós temos que ser pessoas que têm a palavra de Deus. Se um profeta está profetizando uma coisa que foge da Bíblia, se alguém está falando, está pregando algo que não é bíblico, nós temos que ser pessoas que têm maturidade espiritual para discernir a verdade. Paulo vai falar para Timóteo assim, que não sejam como levados de um lado por outro por qualquer vento de doutrina. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não sei qual tela que eu posso usar aqui. Deixa eu ver nessa. Deixa eu só falar sobre isso para ir para o 15. O finalzinho agora é mais rápido, tá? Efésios 4:14. Deixa eu abrir lá. Para que não sejamos mais como crianças levados em roda por todo o vento de doutrina, pela astúcia de homens que induzem ao erro. Deu uma distorcida aqui. Deixa eu abrir a Bíblia mesmo, gente.
para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Sempre vai ter, gente, aquele que vai querer distorcer a palavra. Sempre vai ter aquele falso profeta que vai tentar ensinar uma doutrina que não é bíblica. Paulo vai dizer, nós não podemos mais ser esses meninos inconstantes, nós não podemos mais ser como crianças, nós temos que amadurecer. A gente não pode ser levado pelo vento de qualquer doutrina. Estão dizendo que isso é o certo, aí eu tô aqui. Opa, agora estão dizendo que é isso. Opa, não, nós somos pessoas que devem ser maduras, que devem estar arraigadas em Jesus e firmadas na sua palavra, entendendo o que é certo e o que é errado. Sabe qual que é a diferença da criança para o adulto na fé? O adulto na fé, o maduro, ele sabe discernir o certo e o errado. E a criança não. Não é assim, quando a gente tem filho, a gente tem que ensinar para o filho o que é certo e o que é errado. Porque se ele for pro coração dele, ele vai ser egoísta. Ele vai querer fazer só aquilo que ele quer, aquilo que é bom para ele. Né? Não adianta eu falar pro meu filho, filho, você não está entendendo. Não cabe no nosso orçamento comprar esse brinquedo. A gente explica, mas ele vai lá, mas eu quero, porque eu quero, né? A criança, ela não entende. O adulto entende. Ele sabe o que é certo, o que é errado. Então, nós não podemos mais ser como crianças. Sempre vai ter o falso profeta, por isso nós temos que ler a Bíblia, para ficarmos livres do engano desses que falam fraudulosamente, que querem distorcer a palavra de Deus. Glória a Jesus. Aí Jeremias vai clamar a Jesus, ao Senhor, né? Vai clamar ao Senhor por cura. Senhor, tu nos rejeitastes completamente, por acaso odeias Sião? Senhor, nós confessamos, ele confessa a maldade, ele se coloca no meio, fala, nós confessamos a nossa maldade, a maldade dos nossos antepassados, todos pecamos contra ti, Senhor, mas por causa do teu nome não nos abandone, não desonra o teu trono glorioso, lembra de nós, Senhor. O último versículo fala assim, ó, somente tu, ó Senhor, nosso Deus, pode fazer essas coisas, por isso esperamos o teu socorro. Jeremias sabia que só Deus poderia mudar a sorte deles. Jeremias sabia que só por Deus viria a chuva. Acaso algum desses deuses estrangeiros pode enviar a chuva? Ela cai por si mesma do céu, lembrando que tinha os deuses, né? Os deuses da chuva, o deus do sol, o deus do tempo, o deus da fertilidade, esses deuses falsos que eram os deuses estrangeiros que estavam ali misturados nesse sincretismo, mas aí Jeremias vai falar, nós sabemos que esses deuses não podem enviar chuva, nós estamos passando por essa seca, Senhor, mas só tu pode fazer essas coisas, só o Senhor pode derramar chuva sobre o sedento, por isso esperamos pelo teu socorro. Jeremias está dizendo assim, ó, nós sabemos que a chuva vem de ti. Nós sabemos que só o Senhor pode mudar a nossa história, por isso esperamos por ti. E aí entra o capítulo 15, que é a resposta de Deus para a oração de Jeremias. Ele vai dizer assim para Jeremias, Jeremias, mesmo que Moisés e Samuel intercedessem diante de mim em favor deste povo, eu não ajudaria. Meu Deus, a nação de Israel na época de Jeremias chegou num ponto tão crucial de pecado, que o juízo de Deus iria vir, independente da figura mais proeminente que você pensar, como Moisés e Samuel. Eita, agarrou aqui. Não importa, pode ser Samuel, pode ser Moisés, podem ser grandes homens de Deus, que uma vez eu já ouvi a intercessão dele pelo povo e atendi. Mas na situação que o povo se encontra hoje, Jeremias, nem se Moisés interceder, eles vão encontrar favor diante de mim. Eu não ajudo. Mesmo se Samuel interceder, eu não vou ajudar. Deixa eu lembrar vocês, lá em Êxodo 32, quando o povo levanta ali, chama Arão e manda Arão fazer o bezerro de ouro, o povo começa a adorar enquanto Moisés está lá 40 dias no Monte Sinai recebendo as tábuas da lei. O povo está aqui embaixo idolatrando, falando agora esses foram os deuses que tiraram a gente do Egito, lembra? Deus fala para Moisés assim, Moisés, o povo já se corrompeu. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer de ti uma grande nação. Vamos esquecer esse negócio de Abraão, vamos começar de você, Moisés. Vou fazer de você uma grande nação, porque esse povo acabou para mim. Eu vou destruir todos. Moisés ora, intercede, Senhor, não faz isso. Honra teu nome, porque o Senhor nos tirou da terra do Egito. Tem misericórdia de nós, não nos destrua.
A Bíblia diz lá em Êxodo 32 que Deus, pela misericórdia dele, Êxodo 32, 14, deixa eu até abrir para vocês verem aqui, que lindo esse versículo. Diz assim, olha, o Senhor se arrependeu do mal que havia planejado ao povo de Israel. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Isso por causa da oração, da intercessão de Moisés. E o que acontece com Samuel? 1 Samuel 7, no capítulo 7, versículo 8 e 9, o povo de Israel está lutando ali contra os filisteus, a arca está voltando de volta para o povo de Israel. O povo pede para Samuel interceder. Samuel vai ali fazer um sacrifício e orar pelo povo. E a Bíblia diz que Deus ouve a oração de Samuel. Deixa eu colocar aqui 1 Samuel 7. Versículo 8 e 9, diz assim, ó: Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Então Deus ouviu a oração de Samuel, Deus ouviu a oração de Moisés, mas Deus está falando para Jeremias, ainda que esses dois homens intercedessem hoje por essa nação, do jeito que está, não tem volta mais. Por quê? A Bíblia deixa claro. Por quê? Por causa das maldades que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. O meu povo vai ser objeto de horror para todos os reinos da terra. Isso mexe comigo, porque nós falamos tanto de Ezequias, né? Deus falou para Ezequias, põe ordem na tua casa, Ezequias. Ezequias não colocou ordem na casa. Manassés foi o pior rei de Judá. E agora Deus está falando, tudo que Manassés fez e a maneira como Manassés fez o povo pecar, né, considerando todas as outras coisas também que os antepassados foram fazendo, esse acúmulo da ira de Deus pela desobediência, agora não tem volta mais. O juízo vai vir, o povo vai sofrer guerra, fome e espada. Aí tem uma parte que é interessante, que vai falar assim, olha, ninguém vai ter compaixão de Jerusalém, ninguém vai sequer dar o trabalho de saber se você está bem. Haverá mais viúvas do que grão de areia do mar, ou seja, muitos homens morrerão, né? Iriam morrer, e de fato morreram. Vai falar sobre uma mãe de 7 filhos que desmaia e respira com dificuldade. Para ela o sol se pôs enquanto ainda era dia. E agora ela sem filhos nenhum, ou seja, perdeu 7 filhos de uma vez. Ela é envergonhada e humilhada. Deus está mostrando o juízo que viria sobre o povo. E aí no meio do capítulo a gente muda um pouquinho o tom, porque Jeremias vai se lamentar, vai falar com Deus, ah Senhor, como eu estou aflito, minha mãe, aqui nessa versão fala, como estou aflito, minha mãe, quem dera eu tivesse morrido ao nascer, porque eu sou odiada em todo lugar. Imagina, gente, que os profetas estão tudo falando coisa boa, coisa linda, paz, prosperidade, sonhos realizados, Deus vai fazer tudo o que você pedir. E aí chega Jeremias com uma mensagem oposta, se não se arrepender vai ter fome, vai ter guerra, vai ter morte, vai ter dor, tem que se voltar para o Senhor. Obviamente ele era odiado, ele era perseguido, ele falou, sou odiado em todo lugar. Eu não sou um credor que cobra a dívida, também não sou um devedor que recusa a pagá-la, mas mesmo assim todos me amaldiçoam. E aí Deus vai responder para ele, Jeremias, eu vou cuidar de você. Em tempos de calamidade e aflição, seus inimigos vão te pedir que você ore por eles. Gente, essa mensagem é tão pontual. Muitas das vezes as pessoas, aquelas mesmas que nos perseguiram, um dia vão chegar para nós e vão falar assim, ora ao seu Deus por nós. Ora a nós. Ora. Uma vez eu me lembro de ter passado por isso. E eu não estou dizendo assim, olha, viu que Deus te honrou. Não é isso. Muito pelo contrário, quando essa pessoa te pedir oração, você vai chorar a dor dela, vai interceder por ela, vai clamar pela misericórdia de Deus. Mas é interessante, uma vez eu trabalhava numa empresa e tinha uma pessoa lá que era assim, me perseguia pela minha fé, né? Ah, sabe aquela pessoa bobagem, não tem nada a ver, você é paranoica, como é que eles falam? Você, quando fala assim, você... Fugiu agora a palavra, nesse sentido de que você sofre à toa, que não é nada disso, você é fanática demais e tal. E aí numa oportunidade, quando ela teve uma perda muito significativa, ela clamou a mim, por favor, ora ao seu Deus, para que ele tenha misericórdia de mim. E eu estava lá para orar, estava lá para interceder, estava lá para confortar.
Então nós temos que entender que aquilo que Deus está dizendo para Jeremias, olha Jeremias, esse mesmo povo que te persegue um dia vai te pedir sua intercessão. E isso vai gerar em nós misericórdia. Hoje eles te perseguem, mas um dia eles vão estar em extrema necessidade. Um dia eles vão precisar da nossa misericórdia. Eu acho interessante essa parte, que inclusive Deus já falou muito comigo nesse capítulo, gente. Versículo 15 vai falar assim, Senhor, Jeremias vai falar, Senhor, tu sabes o que tem me acontecido, intervém, ajuda-me, castiga os meus perseguidores, dá-me tempo, não permitas que eu morra ainda jovem, porque as pessoas queriam matar Jeremias, gente. Olha esse versículo, é por teu nome que tenho sofrido humilhações. Eu não estou sendo humilhado porque eu sou mais rico que todos e as pessoas têm inveja de mim. Eu não estou sendo humilhado porque eu sou uma pessoa que fala mal dos outros e que calunia e que levanta falso testemunho. Eu não sou caluniado pelos meus pecados, não, Senhor. Eu estou sofrendo humilhação por causa do teu nome. Quando descobri tuas palavras, devorei-as. São a minha alegria e dão prazer ao meu coração, pois pertenço a ti, Deus dos exércitos. Eu só estou falando as tuas palavras porque um dia eu as conheci, elas são alegria para o meu interior. Por isso que eu estou aqui fazendo essa live, gente, porque conforme eu fui lendo essa palavra, no início era difícil. Eu ficava atrasada, 12 capítulos, tinha que sentar e ler tudo, às vezes sem prestar atenção, às vezes eu ouvia porque eu não tinha tempo para ler, mas conforme o Espírito Santo me chamava para esse lugar de leitura bíblica, parece que essa palavra começou a ficar viva e eu tinha que compartilhar. Ela se tornou minha alegria. E eu comecei a compartilhar com versículos nas redes sociais. Eu até me lembro de um dia que eu recebi uma indireta. Eu recebi várias indiretas já, quem nunca? Não adianta só postar versículo. Sempre tem, né? Sempre tem. O inimigo sempre tem aquelas pessoas que permitem que ele as estimulem, né? A falar esse tipo de coisa. Mas, enfim, nós amamos essas pessoas. Mas aí, quando foi ano passado, a palavra queimava tanto que eu falei, vou escrever textos sobre a palavra. E eu mandava no grupo, os devocionais. Quando foi esse ano, eu falei, o que eu vou fazer? Eu preciso falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. Eu preciso compartilhar. E como Jeremias está dizendo, olha, quando eu recebi a tua palavra, elas me deram tanta alegria. Elas foram um prazer tão grande para o meu coração. Porque eu pertenço a ti. E tem uma coisa que a Bíblia faz, gente, a revelação da palavra de Deus faz, é que ela nos mostra a realidade de quem é Deus e a realidade de quem nós somos. Então ela é libertadora. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ela nos liberta de nós mesmos, de todos os achismos humanos, da nossa natureza pecaminosa e nos ensina quem nós somos em Deus, nos dá um norte, uma identidade, um propósito, uma esperança. Então essa palavra é viva. Nós colocamos nela nossa esperança. Amém? Então Jeremias está dizendo, essa palavra que é a minha alegria, que é o meu prazer, Senhor, eu nunca participei dos banquetes alegres do povo. Sentei sozinho porque a tua mão pesava sobre mim. Tá vendo que às vezes a vida do profeta é uma vida de rejeição? Enchi-me de indignação com o pecado deles. Eu não fiz parte do pecado deles, Senhor. Mas então por que eu sofro? Minha ferida não tem cura. Teu socorro parece tão incerto como um riacho inconstante. É como uma fonte que secou. Cacá disse, glória a Deus, que ele tem te usado para nos edificar, que ele continua capacitando. Amém, eu recebo em nome de Jesus, Cacá, que seja assim. Eu amo essa humanidade do profeta, gente. Eu já falei várias vezes isso aqui. O profeta não esconde, Senhor, nunca duvidei. Você viu que a pessoa que vai contar o testemunho, assim, cheia de arrogância, ela fala assim, olha, sofri, mas eu nunca duvidei, nunca questionei, eu sempre tive certeza que Deus faria. Eu não estou dizendo que... Desculpa ter chamado as pessoas assim de arrogância. Tem pessoas que Deus dá uma fé sobrenatural para passar realmente sem duvidar hora nenhuma, sem questionar. Não é o meu caso, tá? Muitas lutas que eu passo, tem muitos dias, a maioria dos dias o Espírito Santo me dá força e eu tenho muita fé. Mas tem dias que eu choro, tem dias que eu falo, meu Deus, será que o Senhor vai fazer? Porque o teu socorro parece um ribeiro. Um ribeiro que a gente não sabe se vai vir água, se vai secar. É isso que Jeremias está falando, olha. É uma fonte que seca quando você mais precisa. O teu socorro parece incerto, Senhor. Jeremias era humano, gente. Nós somos humanos. A gente não se rende à incredulidade, não. Mas nós também não somos super-heróis que estamos sempre bem, sempre confiantes. Vai ter dia que a gente só vai ter uma coisa, a fé. Não vamos ter nenhuma confirmação, nenhum sinal vai testificar. A gente só vai ter a fé de que Ele é bom, que Ele continua sendo bom.
Mas Jeremias está questionando a Deus, falando assim, parece que o teu amparo, o teu socorro parece que é muito incerto. Aí Deus leva para Jeremias, fala para Jeremias que ele tem que se arrepender. Ele fala assim, se você voltar para mim, eu vou te restaurar para você continuar a me servir. Por quê? Nesse momento ali de questionamento, Jeremias duvidou. E então Deus dá uma oportunidade. Jeremias, é hora de voltar. Se você voltar para mim, eu vou te restaurar para que possa continuar a me servir. Vamos nos arrepender aí do que você falou? Que meu socorro é incerto? Vamos voltar? Vamos voltar? O Espírito Santo faz muito isso. Opa! Olha a incredulidade chegando. Vamos voltar a crer que eu sou o Deus que posso todas as coisas, que eu sou o Deus que opera o impossível? Vamos voltar? Deus está chamando Jeremias, vamos esquecer essa incredulidade aí, essa falta de fé e vamos voltar para mim? E aí Deus fala uma coisa muito importante para ele. Se apartares o precioso do vil. É as versões mais antigas que eu tenho um apego emocional. Mas aqui para poder entender. Se disser palavras de valor ao invés de palavras inúteis, você será o meu porta-voz. A gente quer ser profeta de Deus, mas não pode sair da mesma fonte, a água amarga e a água doce. Eu não posso dizer que pertenço a Deus e falar as palavras de Deus e também encher minha boca de palavras torpes. Não pode sair um palavrão, não pode sair um xingamento, não pode sair maledicência, não pode sair falso testemunho. Eu preciso vigiar nas coisas que eu falo. Por quê? Deus está dizendo aqui, se você falar palavras de valor, você vai ser um profeta. Se você apartar o que é precioso do que é vil, aquilo que tem valor daquilo que é inútil dos seus lábios, eu vou te usar como porta-voz. Você quer pregar a palavra de Deus? Muito mais. Hoje em dia tem uma idolatria a pregação. As pessoas ficam, porque pregar é difícil, porque o microfone... Deixa eu te falar. O mais difícil é viver o que a gente prega. Tem gente que é doido para ter oportunidade para pregar, que quer aprender a falar. Por quê? Porque depois das pregações tem o aplauso, tem o elogio. Pregar vai muito além de uma palestra. Ser profeta de Deus é apartar dos nossos lábios diariamente aquilo que é vil, aquilo que é inútil e falar coisas que realmente, todos os dias, na mesa da minha casa, enquanto a gente come, eu tenho que pregar a palavra. Eu não posso pregar só no momento da pregação na igreja. Se eu quero ser porta-voz de Deus, eu tenho que afastar o precioso do vil. Amém? Eu amo esse versículo que fala assim, você, nessa versão fala assim, você vai influenciá-los, mas não deixará que o influenciem. Eles virão até você, mas não torne tu para eles, em outras versões. O que a Bíblia está dizendo? Você deve ser influenciador e não influenciado. Você não pode, Jeremias, se assentar com eles e fazer aquilo que eles fazem. Sabe, nós não estamos nesse mundo e agora nós vamos nos isolar porque nós somos crentes. Nós somos a luz do mundo. E nós vamos pregar para pessoas. Deus vai nos dar a oportunidade para estar em ambientes onde a gente possa ser luz. Agora, o que Deus está falando para nós? Você que deve influenciar nesse ambiente. Às vezes até mesmo dentro da própria igreja. Às vezes você está numa igreja, isso aqui não acontece aqui em Pará de Minas não. Não sei em Mateus Leme. Cacá. Às vezes você está numa igreja onde você vê que o nível espiritual abaixou. E as pessoas estão se permitindo um distanciamento, um esfriamento. O que Deus está dizendo para nós? Não seja influenciado pelo meio. Você que deve influenciar. Seja o que seja a brasa que vai acender toda essa floresta. Mas está todo mundo tão frio, as pessoas não estão querendo saber de Deus, agora as pessoas não estão querendo fazer as coisas para Deus, agora a gente vai cancelar alguns ministérios da igreja porque não tem ninguém para fazer e eu também estou desanimando. Não, você influencia, você não é influenciado. Não importa onde você estiver. Mas as pessoas estão falando assim. Ali nesse ambiente as pessoas falam piadas grotescas, piadas sensuais. Então você não se deixa influenciar. Isso não sai da sua boca. E se possível vá lá e fala uma palavra de advertência. Vai ser o diabo, vai. As pessoas vão querer sua companhia? Não. Tá doido? Você vai ser o chato. Tá tudo bem. E tá tudo bem. Desde que Deus esteja feliz com as suas atitudes. Amém? Lutarão contra você como um exército, mas eu o tornarei invencível como uma muralha de bronze. Não o vencerão, pois estou com você para protegê-lo e livrá-lo, diz o Senhor. Certamente livrarei desses homens perversos e eu resgatarei das mãos cruéis. Deus está aqui restabelecendo de novo, né, o chamado de Jeremias. Jeremias, vamos voltar para a fé.
você vai ser meu porta-voz, se você agir assim, tá? Continua crendo. E aí Deus reforça a promessa. Esse povo perverso não vai conseguir te afetar, eles não vão conseguir te vencer, você não vai morrer na tua juventude, como você disse, porque eu vou te proteger. Capítulo 16, Deus fala para Jeremias para não se casar, porque Edmundo até falou sobre isso na live de sexta, né? Deus fala para Jeremias, você não deve se casar nem ter filhos nesse lugar. Por quê? Porque Deus sabia, Edmundo até falou sobre proteção, né? Deus sabia que se Jeremias se casasse e tivesse filhos, bem na época que esses filhos estivessem ali na sua juventude, né? Eles iriam ver toda essa calamidade, iriam presenciar, toda a família dele iria presenciar a calamidade do exílio e da guerra e da fome. Então Deus vai falar para Jeremias, você não deve ter filhos, porque os filhos e filhas que nascerem nesse lugar, nessa terra, vão perder suas mães e seus pais. Vão morrer de doenças terríveis. E é triste assim, mas muitas das vezes Deus vai nos usar para profeticamente apontar para um destino que Deus vai trazer. Sabe, as pessoas não vão entender, às vezes até nem nós mesmos vamos entender. Você já pensou que o profeta ele vivia ali integralmente, aí Deus vai falar para ele, olha, eu quero que você abra mão de ter uma família, porque eu preciso que as pessoas saibam que que os filhos que estão nascendo agora vão perder os pais, sabe? Servir a Deus, gente, exige muito de nós, mas Ele sempre dá essa esperança de que vai valer a pena para a eternidade. Não, na nossa igreja não temos pastores que trazem a verdade, a palavra do Senhor. Na nossa igreja nós temos pastores ou não temos pastores? Me fala aqui, é isso mesmo que eu li? Que Deus levante líderes em nome de Jesus, que pregam a verdade absoluta, sem intenção pessoal de crescimento, de lucro, mas para levantar de fato uma geração que é madura, que sabe discernir entre a mão esquerda e a direita, como diz a palavra, que sabe discernir o certo e o errado, que temem a Deus e que morrem de medo de pecar. Ah, tá, nós temos, né? Na nossa pastora temos pastores que trazem a verdade e a palavra do nosso Senhor. Glória a Deus por isso, Senhor. Nós oramos para que Deus levante líderes em toda a nação, homens e mulheres de Deus, que temem a Deus e que procuram a sua palavra. Amém? Então, Jeremias abriu mão, porque Deus mandou de ter uma família. Né? Eu penso assim, me coloco no lugar dele, não deve ser fácil, porque a vida, ele já era só. Ele fala aqui que não sentava junto com as pessoas, não ia para as festas, ele já era solitário, ele tinha só Jesus, né? Ah tá, não, na nossa igreja não, vírgula, tem uns pastores, tá certo, Cacá, glória a Deus por isso, viu? Então, gente, imagino que era uma vida muito solitária a vida do profeta Jeremias, muito solitária. Mas nós cremos num Deus que vai recompensar a cada um segundo a sua obra. E eu tenho certeza que ele nunca esteve só, porque Deus estava sempre com ele, né? Então, falando sobre essa solidão do profeta, Deus vai falar com ele para ele não ir para funerais, no capítulo 16, que ele não deveria prantear, porque seria um ato profético. Por quê? Porque um dia as pessoas morreriam e não teria ninguém também para prantear essas pessoas, não teria ninguém para nem sequer enterrar essas pessoas. Versículo 8 ele fala, não vá para festas, para banquetes, não vá para esses lugares, não coma e beba com essas pessoas. Por quê? Porque profeticamente você vai ser o símbolo de que um dia vai acabar a alegria, vai acabar a festa, vai acabar a voz de noivo e noiva. E eu tô terminando, gente. Deus deixa claro, tudo isso aconteceu porque os antepassados do Senhor, os antepassados do povo deixaram, adoraram e serviram outros deuses, abandonaram o Senhor, não obedeceram a sua lei. Deus vai falar como uma resposta para essa geração: vocês são ainda piores, porque seguem os desejos do seu coração perverso e não querem me ouvir. Em outra tradução fala que eles deixavam ali, né, a dureza do coração maligno deles os dominarem. E aí Deus deixa uma promessa, mas da mesma forma como um dia vocês vão ser arrancados desse lugar e vão para uma terra estrangeira, eu prometo para vocês que eu também vou trazer vocês de volta. Deus vai falar assim: olha, antes eu era conhecido por vocês como aquele que os tirou da terra do Egito, mas vocês vão agora me conhecer como aquele que trouxe vocês de volta. Vai chegar o dia que vocês vão dizer: tão certo como vive o Senhor, que trouxe o povo de Israel de volta da terra do norte. Então Deus está deixando aqui uma mensagem de esperança. Jeremias então vai expressar a confiança dele para terminar o 16, quando ele vai dizer para Deus assim: Yahvé,
Tu és a minha força e a minha fortaleza, meu refúgio no dia da angústia. Mesmo passando por tanta angústia, esse profeta vai dizer: o Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é quem me dá a capacidade de permanecer apesar de toda essa circunstância. E aí ele diz: nação de todo mundo virão a ti e dirão: nossos antepassados nos deixaram uma herança enganosa, pois adoraram ídolos inúteis. Acaso alguém pode fazer seus próprios deuses? De maneira alguma são deuses verdadeiros. Mas aí o Senhor responde. Yahvé diz: agora lhes mostrarei o meu poder, e agora lhes mostrarei a minha força, e finalmente entenderão e saberão que eu sou Yahvé. Infelizmente as pessoas vão ver isso, né, com a consequência do pecado. Porque enquanto a pessoa está pecando e não está acontecendo nada, você já viu alguém assim? Faz tudo errado e parece que não tem consequência. A pessoa está assim: tô achando que Deus não vai fazer nada, tô achando que esse negócio de bênção, maldição é tudo conversa. É assim, a gente vai vivendo a vida, não tem consequência, não tem céu nem inferno. Até que um dia chega, a conta chega, e aí Deus vai dizer: pois é, vocês vão ver o meu poder, a minha força, e vão reconhecer que eu sou o Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós venhamos ter relacionamento com Deus, para que Ele nos mostre sempre aonde que nós devemos melhorar e estar pertinho dele, como aquele cinto que ficou ali agarrado, né, na cintura de Jeremias. Nós estejamos apegados ao Senhor, sempre dispostos a estar na presença dele, nunca aceitando nenhum sequer distanciamento, porque para isso nós fomos criados. Amém? É isso então que eu queria falar no dia de hoje, do capítulo 13 até o 16, né? 13, 14, 15, 16. Eu espero que tenha sido edificante para vocês. Amanhã nós vemos do 17 até o 21, 17, 18, 19, 20. Não, 17 ao 20. E aí na sexta-feira a gente vai estar em dia com a leitura bíblica do 21 até o 24. Amém? Obrigada por todos que ficaram até o final ouvindo. Cacá, que Deus abençoe. Sossô, Ivonete, Marília, Tia Má, Dani, Chiquinha e Dona Piedade. Jesus abençoe vocês grandemente. Que todas vocês possam compreender das verdades que foram ditas aqui, colocar em prática. Deixa eu mandar um beijo para Dona Leni. Beijo, Dona Leni. Jesus abençoe a senhora. Mãezinha, obrigado por tudo. E é isso. Até amanhã, se Jesus permitir. Amém? Obrigado pela companhia de vocês que vieram ao vivo hoje. Obrigada a cada um de vocês que assiste a live depois. É uma alegria poder viver tudo que Deus está fazendo nesses dias. Eu sei que muito mais virá. Amém? Deus abençoe, com Deus, e até amanhã, se Jesus permitir.